versículo 1, em Lucas capítulo 6, versículo Aleluia. 6, em Mateus Glória a capítulo Deus. 8, versículo 5, em Lucas capítulo 7, versículo 2, a cura do servo e do centurião. Em Lucas capítulo 7, versículo 11, ressuscita a filha da viúva. É um milagre ou não é? Então é milagre. Nós estamos ministrando num culto de cura e milagre. Aleluia. Então nós temos que usar a palavra. Que muitos chegam e começam a orar, mas o avivamento não vem pelo pregador. O avivamento vem através quando você ministra a palavra. Aleluia. Aleluia. Calma que eu vou terminar. Aleluia. Mateus capítulo 12, versículo 22. Liberta o endemoniado. Em Lucas capítulo 11, o versículo 14. E acalma o que? A tempestade. Aquieta-te, mar. Aquieta-te. Mateus capítulo 8, versículo 26. Em Marcos capítulo 4, versículo 32. Em Lucas capítulo 8, versículo 24. Em Mateus capítulo 8, versículo 28. Em Marcos capítulo 5, versículo 1. Em Lucas capítulo 8, versículo 26. Liberta o endemoniado de Gadara. Aleluia. Mateus 9, 18. Marcos 5, 42. Lucas 8, 41. Ressuscita a filha de quem? De Jairo. Cada um tem uma forma de ministrar. Eu ministro baseado na palavra, porque não podemos passar disso. Se passamos a procedência maligna. Mateus capítulo 9, versículo 20. Marcos capítulo 5, versículo 25. Lucas capítulo 8, versículo 43. Estanca o fluxo de sangue. Mateus capítulo 9, versículo 27. Restaura a visão ao cego. Mateus capítulo 9, versículo 32. Liberta um endemoniado. Em Mateus capítulo 14, versículo 15. Em Marcos capítulo 6, versículo 41. Em Lucas capítulo 9, versículo 12. Em João capítulo 6, versículo 5. Alimenta 5.000 almas. Até sobrejou, até sobrou. Aleluia. Tudo isso é um milagre. Mateus capítulo 14, versículo 25. Em Marcos capítulo 6, versículo 49. Em João capítulo 6, versículo 19. Jesus caminha sobre as águas, sobre o mar. Mateus capítulo 15, versículo 22. Liberta a filha da mulher cananeia. Em Marcos capítulo 7, versículo 25. Em Mateus capítulo 15, versículo 32. Alimenta 4.000 almas. Em Marcos capítulo 8, versículo 8. Em Marcos capítulo 7, versículo 33. A cura de um surdo e gago. Em Marcos 8, 23. Cura um cego. Em Mateus capítulo 17, versículo 14. Cura uma criança lunática. Em Marcos capítulo 9, versículo 26. E Lucas capítulo 9, versículo 37. Isso são Bíblia. Mateus 17, 24. A providência, o dinheiro do tributo. Aleluia. Lucas capítulo 17, versículo 12. Glória a Deus. A cura dos 10 leprosos. Em João capítulo 9, versículo 1. A cura de um cego. Em João capítulo 1, versículo 11. Ressuscita Lázaro. No capítulo 11. Lucas capítulo 3, versículo 11. Liberta uma mulher de espírito de enfermidade. Em Lucas capítulo 14, versículo 2. A cura de um drópico. Mateus capítulo 20, versículo 30. Marcos capítulo 10, versículo 46. Cura de 2 cegos. Mateus capítulo 21, versículo 19. Jesus amaldiçoa a figueira estéril. Em Lucas capítulo 22, versículo 51. A cura de Malco. Vou terminar, quando chegar no apóstolo já estou terminando. João capítulo 21, versículo 6. Produz a segunda pesca milagrosa. Em Lucas capítulo 24, versículo 6, João capítulo 10, versículo 18, Mateus capítulo 14, versículo 14, em Mateus capítulo 15, versículo 29 ao 31. A cura com o apóstolo Pedro. Atos 3, 7, Pedro cura um aleijado. Atos capítulo 5, versículo 5 ao 10, Deus denuncia o pecado de Ananias e Safira. Atos capítulo 5, versículo 15, a cura de um enfermo. Quando adentramos no livro de Atos capítulo 9, versículo 34, a cura de Enéas. Quando abrimos em Atos capítulo 9, versículo 40, aleluia, ressuscita a Dorca. Paulo mostrou também milagre. Quando adentramos em Atos 13, 11, faz que Elimas fica cego. Em Atos capítulo 14, versículo 10, a cura de um aleijado. Em Atos capítulo 16, versículo 18, expulsa um espírito de adivinhação de uma jovem. Já estou fechando, falta só uns 8 e já termina. Atos capítulo 20, versículo 10, ressuscita Eutico. Atos capítulo 28, versículo 5, ignora a picada da víbora. Em Atos capítulo 28, versículo 8, a cura do pai de Públio. Em Atos capítulo 14, versículo 3, em Atos capítulo 19, versículo 11, realiza outros milagres.
A cura pelos apóstolos, milagres realizados pelos discípulos e apóstolos do Mestre Jesus. Lucas capítulo 10, versículo 17, Atos capítulo 6, versículo 8, e Atos capítulo 8, versículo 13. Tudo isso são, aleluia, dos anciãos 70, de Estevão e de Filipe. Tudo isso são cura. Quando Deus quer operar na minha vida, Ele opera, Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros de fogo, para mostrar que Ele é Deus. Ele reina, reinou, reinará. Ele é onipotente, onisciente, transcendente, imanente, imutável. Ele está acima de tudo e de todos. É Ele que faz na minha vida e vai fazer na sua vida. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Deus! Glória a Eu Deus. agradeço a oportunidade em nome de Yahshua HaMashiach, o Glória a Messias. Deus! Glória a Deus. E vou fechar o capítulo 4 de Êxodo. Aleluia!